Erramos, mas aprendemos. E a vida é isso, né, pessoal? Errar uma vez é aprendizado. A gente falou que ia trazer tudo aqui para vocês, como que está sendo a trajetória do mercadinho. E hoje nós vamos falar sobre 5 erros graves que a gente cometeu aqui, que gerou prejuízo financeiro, tá? Não foi legal. Para você que está aí começando no seu mercadinho, para você que está pensando em começar e para você que já tem um mercado, de repente você assiste e pensa assim, pô, vou fazer isso aí que esses meninos falaram para eu não perder dinheiro. Bom, antes de falar tudo, eu vou pedir para você ativar as notificações. É um sino que tem na parte de baixo aí do vídeo. Clica nesse sininho que aí toda vez que a gente postar vídeo, vai aparecer para você acompanhar aqui no canal. Inscreve, se tiver escrito inscrever-se, clica que você vira inscrito do canal também, para fortalecer aqui e a gente continuar com esse trabalho. Falar sobre empreendedorismo na raça, sem mentir, sem disfarçar, sem fingir que tá tudo mil maravilhas, tá? Falar também sobre café, que é a nossa especialidade, e sobre Minas Gerais, para você que tem curiosidade sobre o nosso estado. Então vamos lá. Então vamos lá, né? É difícil admitir os erros, né? Mas, como a gente desde o início falou que ia ser bem sincero aqui, a gente vai fazer esse vídeo para isso, né, amor? Verdade. Um erro que a gente cometeu, que eu deveria ter pesquisado um pouquinho mais, é sobre o sistema de vigilância aqui da nossa empresa, do nosso mercadinho. Quando a gente foi abrir aqui, eu falei até com a Tamara, falei, pô, a gente precisa de um sistema de câmera, né? Porque comércio e tudo mais tem que ter um controle. Mas nós cometemos o erro de contratar um serviço em comodato. Caríssimo por indicação, que antigamente aqui tinha um mercado muito grande e o dono já tinha os contatos, tinha, né, um giro maior aqui e ele já tinha esse sistema. Então, naquela loucura ali que a gente está montando as coisas, é muito complicado, chega mercadoria, chega uma coisa, a gente pintando isso aqui, tudo sujo, correndo. Ele indicou para nós, a gente, beleza, você confia? Então, os caras trouxeram. Foi. Aí a gente pagou uma taxa altíssima para poder instalar as câmeras, que já era quase o valor de comprar todo o sistema inteiro praticamente. E aí nós fizemos um contrato longo de 2 anos para poder ter o monitoramento de câmeras aqui no nosso mercadinho. Sendo bem sincero, o serviço ainda não é lá aquelas coisas, né, amor? No início... Prestaram um serviço que eu achei muito caro. Mas no início, nós tivemos muito problema com as câmeras, dava pau todo dia, o sistema caía, trocaram o aplicativo do nosso celular umas 10 vezes. Não tá funcionando? O da Samara não tá funcionando, só o meu que tá. Então, assim, a gente pagou caríssimo num sistema que não tinha necessidade, eu acho. Foi R$2.000 para a instalação de câmeras e alarme e mais uma mensalidade de R$500 e um contrato de 24 meses. Então, nos próximos 2 anos, a gente não pode quebrar esse contrato, senão tem multa. E a gente sabe, pessoal, que para quem está começando aí do zero, R$2.000 num sistema de câmera é muito caro. É R$2.000 de mercadoria ou uma geladeira segunda mão que poderia ter sido comprada. Então eu não colocaria de novo, porque tem sistema aí da Shopee, eu vi bem mais barato e não tem esse vínculo de 2 anos. Porque quando você está começando, vamos ser honestos, né? Que primeiramente, você não sabe se você vai continuar no mesmo ponto, se você vai achar um ponto melhor, ou se alguma coisa vai dar errado, né? Infelizmente, você vai ter que se mudar ou cancelar o mercadinho, então você vai arrumar uma dívida e uma multa aí. Então, é uma coisa que a gente não faria novamente. Na pressa, né, nesse início aí, a gente acabou fazendo, mas fica aí de conselho. A gente não está falando que a gente não colocaria sistema de câmera, mas talvez se eu tivesse estudado um pouco mais, procurado mais, existem opções que com certeza a gente economizaria uma baita de uma grana e talvez até uma mensalidade menor, que eu sei que tem empresas que quando você já tem o sistema, elas só te cobram a mensalidade do monitoramento. É tipo R$150. Então, essa foi um vacilo que a gente deu aí. Que tivesse pensado um pouquinho mais, então você que está pensando em abrir seu mercadinho, você tem que ter câmera, mas faça isso de uma forma mais calma. Olha os preços aí, igual a Tamara falou, a Shopee tem muita câmera baratinha, bacana. Que é bom, tá? Tem muita gente vendendo sistema de câmera seminovo também. Igual a Tamara falou, a pessoa alugou e mudou, não ficou e tá vendendo.
Então, eu acho que esse foi um vacilo que nós tivemos aí ao abrir o nosso mercado. Vacilo de número 2. Se é que a gente pode chamar de vacilo. A gente decidiu não ter caderneta de anotação em hipótese alguma, o famoso fiado, tá? E eu, né, como boa teimosa que sou, cedi. Tinha uma cliente aqui que ela comprava R$100, 80, ela vinha todos os dias, comprava um lanche, era R$20, 40. Então é uma cliente recorrente e muito boa. Então eu cedi, abri lá uns 30 e poucos reais de fiado para ela foi embora, beleza. Ela me pagou? Pagou? Pagou, só que ela demorou 2 meses para pisar aqui na loja de novo. Isso. E além disso, ela passava na nossa porta diariamente com sacola do Atacadão. Isso aí. Então, assim, ela passava na nossa porta devendo a gente, ia lá embaixo, que daqui lá deve dar mais ou menos 1,5 km. Comprava à vista Comprava à vista, lembrando que ainda tem um morro para ela descer aí. E voltava, passava na nossa porta com a sacolinha do Atacadão e não nos pagava. Até que no domingo, estava lá fechado e a gente é os únicos que estão abertos aqui no bairro no dia de domingo. Ela veio e ela meio que foi obrigada a pagar a gente porque ela veio para comprar mais coisa. E ela pagou o que ela estava devendo e ainda teve a audácia de pedir a Tamara para comprar fiado de novo. Isso aí, pessoal. Me arrependi, não faço mais, ficou de experiência, tá? Esse negócio de fiado não funciona. Não é só pelo valor, que eu sabia que ela ia me pagar, só que é pela situação toda que ocorreu, tá? Aí a pessoa, para não te pagar, ela passa direto, compra à vista em outro lugar. Uma cliente que me comprava todos os dias, passou 40 dias sem me comprar e só depois veio aqui acertar e ela não voltou mais, que criou toda uma situação chata, né? Porque eu neguei da segunda vez e aí cria todo aquele clique. E o fiado, galera, para você que está começando o mercadinho pequeno, ele é muito perigoso, porque a gente compra as mercadorias, igual nós aqui, hoje a gente está comprando só à vista, e a não ser que você comece a boletar também, aí piora mais ainda, porque você começa a não receber as coisas que você vendeu, você começa a pagar juros dos boletos que você comprou, que começa a vencer, o cliente não faz questão de te pagar, então assim, fiado a gente testou uma vez para nunca mais, a gente já tinha essa filosofia desde o início, e agora cortamos de vez mesmo. É isso aí. E eu ainda fiz para ver o que ia acontecer, né? Deixei ao acaso e deu ruim. E além do mais, pessoal, pessoas são instáveis, tá? Por mais que a pessoa seja honesta, que ela vai te pagar, pessoas se mudam, pessoas adoecem, pessoas se esquecem, tá? Então tem tudo isso, então evite, pelo amor de Deus, evite. Porque seu aluguel vai vencer, sua luz vai vencer e ninguém vai ter compaixão não, tá? E aliado ao fiado, né, o nosso erro também, logo quando a gente abriu, foi fazer boleto muito alto, galera. Isso aí quase complicou a nossa vida. Porque por mais otimista que você seja ao abrir o seu negócio, muito cuidado com o boleto, tá? Porque quanto maior o boleto, maior os juros que você vai pagar se você atrasar. Então, quando a gente começou, a gente estava otimista e tudo mais. Então, algumas coisas a gente comprou a mais do que a gente deveria ter comprado de fato. A gente pagou, teve uma semana que a gente pagou aí R$7 mil, uma semana só de boleto aí. Para nossa realidade, que é uma mercearia de bairro, é muita coisa. Então, eu acho que se a gente pudesse começar de novo, voltar atrás, né, talvez a gente não aceleraria tanto assim nos boletos logo no primeiro mês. Que boleto é uma coisa muito complicada, viu, pessoal? Igual a gente comprou aqui sabão em pó. É legal ganhar um prazo nesse primeiro momento que vai girar e você consegue pagar com o próprio dinheiro que você faturou. E basicamente era essa a nossa ideia. Porém, sabão em pó que a gente pagou R$14, lançava promoção nos atacadões aí de R$12,99, R$1 mais barato do que na distribuidora. Então eu estava aqui com mercadoria agarrada, pagando boleto alto, boleto vencendo um atrás do outro. Algumas mercadorias dessa distribuidora têm quantidade mínima para você comprar, então às vezes não é interessante comprar caixa fechada de determinados itens, igual vela. A gente teve água oxigenada, acetona, são produtos que não giram tanto e nesse início não foi legal a gente ter investido esse dinheiro.
boleto venceu, o produto estava aqui parado, a gente tirou de outros produtos para poder suprir aí. Então eu não compraria novamente se eu fosse abrir um mercadinho hoje, depois aí de 4 meses de um pouco de experiência e lida, né? E emendando aí também o quarto erro. Quando a gente vai abrir um mercado, aparece muita proposta, muito vendedor, então você tem que analisar com muita calma, tá? E ofereceram pra gente um freezer de sorvete. Era inverno e a gente poderia ganhar metade do valor dos sorvetes. Eles traziam um freezer do consignado e deixa aqui pra gente poder trabalhar e para pagar depois de 21 dias. Só que a gente teve essa oferta de 2 empresas. Colocamos as duas para ver qual que sai mais e, como se diz aqui no interior, deixa o pau quebrar. O que aconteceu? Nossa conta de luz lá em cima não vendeu sorvete, obviamente, porque estava no inverno de lascar. E a gente com 2 freezers de sorvete parado, conta de luz aumentando, chegou o boleto e a gente não tinha vendido. E tivemos que devolver um freezer. E aí cria toda uma situação. Tem que devolver, aí eles têm que trazer um caminhão, pegar o freezer, levar. Com bastante mau humor, né? Mas infelizmente também não é culpa da gente. Mas cuidado com essas ofertas aí, porque pensa muito. Galera, o que aconteceu? A gente recebeu a proposta de 2 empresas, igual a Tamara falou, porém, uma das empresas já é tradicional aqui da cidade. Então nós pegamos essa empresa e depois vem uma outra empresa que é de fora e está captando pontos aqui. Por inexperiência nossa, a gente falou, vamos colocar os 2 que tem mais opção e vai vender mais. Só que, igual a Tamara falou, a gente não contava com conta de luz, que viria altíssima, e a marca que veio de fora aqui, entrou, foi a que ficou agarrada. Então, enquanto a gente repôs 3 freezer da marca que já é daqui da cidade, a outra não vendeu nem metade. E quando foi tirar, igual a Tamara falou, teve todo aquele mal-estar, os vendedores acham ruim, não gosta, né? Porque, querendo ou não, ficou a marca concorrente dele, aí ele vem, já te trata mal e tudo mais. Então, assim, uma dica, sempre dê prioridade, quando você está começando, principalmente, por marcas tradicionais aí da sua cidade. Que foi o que aconteceu aqui com a gente. Principalmente sorvete. Sorvete é algo que as pessoas procuram muito marca. Alguns produtos não, mas sorvete sim. Igual a galera chega aqui, eu quero esse sorvete que é o que eu gosto. Que já é uma fábrica aqui da cidade de anos. Então, todo mundo aqui da cidade conhece e já tem um vínculo muito forte com essa marca. Então, a gente optou por deixar ela, mas teve todo o prejuízo da outra marca, conta de luz que a gente teve que pagar. No final, deu prejuízo do que se a gente tivesse começado só com uma marca, né? Só não deu porque a gente pegou todos os sorvetes, fez festa, deu gupamilho. Então, na minha cabeça, eu tava ganhando metade de um freezer de sorvete, só que não foi bem assim que aconteceu. Tá, pessoal? Então, fica muito atento aí, se você estiver começando. Nem sempre tudo que vier de proposta aí Você é legal. tem que aceitar. É isso aí. Principalmente eu, que não sabia falar muito não. Então, tudo que vinha, eu, tudo bem e tal. Agora eu tô aprendendo mais a falar o não, tá? E o último erro, e não menos importante, foi o hortifruti. Nós começamos com muitas opções de verdura, legume, frutas. Galera, aí um ponto importante de falar. Não que ter hortifruti no seu comércio seja um erro, mas para nós, é o que a gente sempre fala em todos os vídeos, né, amor? Não existe receita de bolo. Nós estamos ao lado de 3 hortifrutis, muito bons por sinal. E a galera é focada só em hortifruti. Então, a gente tinha ou a opção de começar e fazer um negócio de excelência ou não ter. Não fazer o que nós fizemos, que foi o meio termo. A gente tinha, mas não era o melhor hortifruti, sendo bem sincero, né, amor? Não conseguia bater preço. Não conseguia bater preço porque comprava pouco. Então, deu muito prejuízo para nós o hortifruti. E deu muito trabalho. E assim, muito dinheiro parado, sabe? Dinheiro que eu poderia ter colocado em outros itens. Igual preencher um expositor de chinelo aqui é R$2.000. Eu tinha 2.000 de legumes e o chinelo nunca vence. Vai ser vendido e o legume, né? Infelizmente, a cada semana perde um montão. Então o hortifruti para nós foi um erro por causa do nosso mercado, de onde a gente está localizado e do
porque para nós aqui não fazia muito sentido, né? Concorrer com um sacolão aqui do lado, sendo que, igual a Tamara falou, o forte deles é isso. Às vezes eu comprava brócolis, eu pagava nele R$ 6. E aqui no hortifruti grandão que tem aqui, tava vendendo a 5. Aí, tipo assim, eu já pagava R$ 1 mais caro do que eles estavam revendendo para o consumidor final. E eu não conseguia bater preço por causa da quantidade que eu comprava, uma caixinha só de brócolis, então não faz sentido também quem tá me repassando dar desconto, né? E por esses motivos, pessoal, a gente resolveu interromper o hortifruti por enquanto. Foi um erro a gente ter colocado muita opção também, sem saber manejar, tá? Igual eu falo, açougue e hortifruti, você tem que ter muita maldade para comprar bem, tá bom? Ter o seu público já aí fiel para não ficar coisa agarrada dentro da loja, porque vai apodrecer e não tem o que fazer. E sobre as variedades, né? Igual a gente comprou muita caixa de pepino, teve outros legumes também que não venderam. Algumas frutas não tiveram uma saída muito boa, do melão, né? Perdeu bastante. Então, assim, a gente deu uma interrompida. Eu quero voltar com alho, batata, tomate, cebola. Só. São 4 itens que a gente vai ter no hortifruti daqui uns dias, na cestinha, bem pequenininho, bem limitado, para poder vender. Nada mais que isso, só o basicão. Bom, galera, então é isso. A gente compartilhando aqui os nossos vacilos, né, que nós tivemos ao longo da nossa trajetória. Espero que isso possa te ajudar de alguma forma, você que está começando o mercadinho aí. No mais, né, amor? Isso, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui, deixa o seu like. Se quiser comprar café de verdade, o link está aqui embaixo.